Olá, eu sou o jornalista Rafael Soares, estou aqui na redação de Zero Hora para falar de um tema que virou polêmica. Desde ontem, quando o presidente Lula assinou simbolicamente um projeto de lei que classifica palmadas, tapas e até beliscões como atos passíveis de punição. Estão aqui comigo para conversar sobre o assunto a psicóloga Andréa Alves, do Domus Centro de Terapia Familiar, e o psicólogo Leonardo de la Páscoa, diretor da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul. Leonardo, Andréa, a primeira pergunta, é claro, o que parece para vocês essa ação aí do governo federal em relação a essa questão que é tão, pelos 200 comentários que tivemos no mural de Zero Hora, divide tanto a opinião das pessoas? Eu penso que essa questão com relação à lei, ela é bem interessante, né? Ela vem num momento importante. Eu acho que onde a família muitas vezes se vê num processo de mudança, num processo de adaptação a essa nova cultura, vamos dizer assim, em termos de rapidez, de velocidade, de globalização, de comunicação imediata, de fazer e acontecer imediato. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas estão passando por um processo de mudança e a família fica perdida. Eu vejo que essa lei, ela pode ser bem interessante e ajudar nesse sentido, né? As pessoas estão, a gente vendo os comentários aqui, as pessoas colocando, mas o Estado vai interferir na minha casa, vai mandar no meu filho, no que eu vou fazer, no que eu vou deixar de fazer. Acho que tudo requer uma questão de bom senso também, né? Acho que a lei, ela vem no sentido de não moralizar, mas assim, no sentido de tentar dar alguns limites que às vezes as pessoas não estão conseguindo tangenciar, né? Enfim, acho que por aí a gente pode discutir, né, Leonardo? Me parece que a lei veio para ajudar, ao invés de reprimir, regrar, querer entrar dentro da casa das famílias, me parece que a lei, ela tem a função assim de tentar dar algumas diretrizes para famílias e educar as famílias que têm mais dificuldade de dialogar com seus filhos, de impor limites de uma maneira não violenta, que recorra a agressões físicas recorrentes e intensas, porque se nós formos analisar a frase inicial do presidente para a entrevista, ele fala de chicotadas. Se chicotada resolvesse, não tinha tanto bandido no país. Pois é, então já aí se vê a que público e a que tipo de situação a lei está querendo atingir. Porque beliscão, empurrão ou algum palmadinhas, não me parece que o Estado vá intervir de uma maneira muito vigorosa. Pode acontecer alguma situação de que um vizinho ligue denunciando um outro vizinho por alguma repetidas situações, situações em que não se configure uma situação de agressões físicas muito severas, mas daí também, pelo que eu pude perceber na lei, tem algumas alternativas que vão desde de uma conversa, de uma advertência, né? Uma avaliação, então, uma avaliação, encaminhamento. Exatamente. Eu recebo essa lei com bons olhos, né? Na verdade, o que a lei, o projeto, né, não é uma lei ainda, isso é importante deixar claro, sim. Isso vai para o Congresso agora, a Câmara e Senado têm de discutir, isso vai ser provavelmente modificado, então não é algo que está valendo agora. Atenção, pais, educadores, guardadores em geral, não se preocupem, porque não é a partir de hoje. Mas é interessante delimitar justamente, a lei quer distinguir casos, como, por exemplo, o da Procuradora do Rio de Janeiro, que visivelmente espancou a menina, né, parece estar em julgamento, da palmadinha, do tapinha, que vocês vão me dizer agora, vou dizer para todo mundo que, não sei se talvez não façam um dano tão grande quanto, ou podem causar um dano para a criança, né? Assim, até pode, né? Dependendo da maneira com que isso é feito dentro de casa. Mas assim, acho que algumas situações, elas são... Tu vai lá daqui a pouco, perdeu naquele momento a cabeça, vamos dizer assim, né? Enfim, mas não é uma coisa que é recorrente, né? Não é algo frequente nessa família. A questão é que, assim, quando se tem filhos, né, o educar é um processo difícil, né? É um processo onde não é uma vez que tu fala.
Tu tem que constantemente estar conversando com aquela criança, porque assim, a criança passa por fase de desenvolvimento e a família também passa. Então, no momento que tu tem um filho recém-nascido, é um momento que tu está te adaptando. A tua vida continua como indivíduo, no trabalho, como casal. Essa adaptação requer uma série de limitações. Tu não pode dizer, para de chorar porque eu não sei mais o que fazer. Pô, ele está chorando, o que está acontecendo? Que vai adiantar tu bater, como a gente vê casos acontecerem, né? Porque eu não aguento mais o choro daquela criança. Sim, a criança chora, é a forma dela se comunicar, né? Quando adolescente, eles vão tentar transgredir, eles precisam disso também. Como lidar, como os pais lidarem com essa contestação. Então, o educar, ele é contínuo, né? E é importante a gente poder diferenciar palmadas, de espancamentos e de castigo. Sim. Uma palmadinha que até pode acalmar uma criança, muitas vezes, numa situação, mas palmadinha. O que acontece muitas vezes, a gente vê nos consultórios, às vezes as pessoas chegam em casa com seus problemas, sobrecarregadas do trabalho. Descarregam tudo. E por alguma situação que acontece, acabam exagerando no recurso da palmada e da violência física, que daí se transforma. Por questões que não têm a ver, às vezes, com a realidade objetiva do que a criança fez de errado ou não fez. Né? E a gente tem que lembrar também que os nossos pais servem de modelo de identificação para a gente. Exatamente. E se esse tipo de conduta é muito frequente, a tendência é que essa criança, esse adolescente, se identifique com essa modalidade de relação e repita isso. Né? Ou com os coleguinhas em sala de aula, ou com os próprios filhos depois, quando ele se tornar um pai ou uma mãe. Hoje a gente vê muitos casos, né, de crianças, adolescentes, pré-adolescentes, com atitudes de adultos irresponsáveis. Sim. Isso muito provavelmente já vem de uma criação, de uma reprimenda que se extravasou ali. Acho que sim, acho que tem uma questão assim, o fato de tu também não limitares também é uma violência, né? A ausência, a omissão também é violência, só que não significa que tu tenha que fazer isso com a agressão física, né? Com o bater, daqui a pouco eu estou vendo que meu filho não está conseguindo cumprir com as coisas que nós combinamos e que eu vejo que são valores importantes, né? Porque assim, quando eu digo, olha, tu tens que passar de ano, tu tem que estudar, tu tem que ir para a escola. Para ele, daqui a pouco, naquele momento, é uma tortura. Porque, ai, que saco, eu gosto do colégio para brincar, eu não gosto de ir no colégio para estudar. Quando ele vem com uma nota baixa, que tu vai conversar com ele a respeito disso, olha, o que significa isso? Isso é importante para ti, porque tu precisa. Ele pode até, ai, que saco esse papo, né? Claro. Mas é batendo que tu vai resolver. É o subterfúgio de alguns pais que não sabem como lidar com aquela situação. Exatamente. Né? Então, os opostos, eles são prejudiciais. Né? Tanto a violência, é a violência quando tu bate e quando tu te omite. Uma coisa que fica muito clara, vocês devem ter visto aqui nos comentários que a gente recebeu pelo site de Zero Hora, o que me parece é que muitos pais talvez tiveram essa criação à base da pancada, entre aspas, claro, e compreenderam como, olha, essa é a maneira correta de criar filhos. Eu tenho aqui o Adir Gabriel de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Quando eu era pequeno, levei uns tapas na bunda e nem por isso sou um maluco. Aprendi a ter educação. Em contrapartida, outras pessoas também respondem. O Carlos Otávio de São José, em Santa Catarina. Uma palavra responderá a questão: razoabilidade. Não sei nem se isso é uma palavra, mas dá para se entender o que o Carlos quis dizer. Assim, existem limites. E talvez algum pai que teve uma educação baseada na agressão, que enfim sofreu alguma coisa, pode entender. E hoje, se considerar uma pessoa correta, pode considerar, bom, vou tratar meu filho da mesma maneira. Mas muitas vezes... deu certo, meu pai fez assim, deu certo, eu vou fazer assim também. Exatamente. Mas muitas vezes ele não dimensiona o que aquilo, na verdade, quer dizer, né? Sim. Exato.